Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Carnaval 2026, chacota com os evangélicos e o juízo de Deus. Meus amados, o livro de Obadias trata da inimizade entre dois povos, o povo de Edom e o povo de Israel. O povo de Edom, ou seja, os edomitas, menosprezavam os israelitas, odiavam os israelitas. Os edomitas se comportavam covardemente para com os israelitas. Quando Israel se encontrava acossado por seus inimigos, os edomitas saqueavam Israel. Os edomitas se alegravam ao verem os israelitas sendo atacados por seus adversários e até zombavam quando eles viam isso. Meus amados, essas atitudes dos edomitas levaram Deus a decretar juízo sobre os edomitas. Deus, diz a Bíblia, levantaria uma liga de nações contra o povo de Edom, os edomitas. Esse era o juízo que haveria de vir sobre os edomitas. Qual é a lição para a nossa vida? Meus amados, Deus vê o mal que é feito contra a sua igreja. Deus vê o mal que é feito, a chacota que é feita, a zombaria que é feita, o desprezo que é feito contra o seu povo. Quando Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, o Senhor perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Saulo perseguia os cristãos, mas Jesus via a perseguição que Paulo fazia aos cristãos como se fosse a ele, a Jesus. Por isso, ele faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é uma lição confortadora para nós evangélicos. Deus, escute bem, Deus considera como sendo dirigido contra ele o mal, a zombaria, a chacota que contra nós é encaminhada. Meus amados irmãos, não se hostiliza os evangélicos sem que se hostilize o próprio Deus. Que as escolas de samba desse carnaval de 2026, que hostilizaram os evangélicos, zombaram dos padrões moral do cristianismo, fizeram escárnio do evangelho e dos evangélicos, que essas escolas de samba saibam que nós, os evangélicos, servimos a um Deus vivo, que vela por nós e mais, não deixará impune aqueles que hostilizam o seu povo. Que as escolas de samba saibam, Deus não deixará impune aqueles que apresentam os padrões morais do evangelho como caretice. Deus não deixará impune aqueles que apresentam o caos familiar como sendo normal. Talvez esses componentes e os dirigentes dessas escolas que fizeram tudo isso, eles podem até dizerem, estamos protegidos pelo poder político, estamos protegidos pelo poder judiciário, estamos protegidos pela cultura, estamos protegidos pelo dinheiro. Meus amados irmãos, por mais protegido que alguém esteja, não
pode se esconder do juízo de Deus, não pode fugir do juízo divino. O homem é julgado pelos seus pecados. O poder político, o poder judiciário, a cultura, o dinheiro, as artes não imputam segurança a ninguém. O poder político, o poder judiciário, a cultura, o dinheiro, as artes são refúgios falsos que não impedem o juízo divino. O versículo 3 de Obadias diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Isso referindo-se aos edomitas. Aqui nós temos como Deus qualificou os edomitas. Eles eram soberbos. A soberba do teu coração te enganou. Meus amados, escute bem. Todos que afrontam, que desafiam, que debocham dos princípios morais do Evangelho, têm a mesma qualificação que Deus fez aos edomitas. E como resultado dessa soberba, a qualificação era a soberba, e como resultado dessa soberba, esses que atacam, que afrontam, que debocham dos evangélicos e do cristianismo, eles vivem como se não houvesse um Deus moral. Em 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia diz, referindo-se à soberba de Saul, lá no versículo 10 de 1 Samuel capítulo 18, diz que Davi foi possuído por um espírito maligno, demoníaco. E aí ele teve uma crise de ódio. É assim que acontece com os componentes dessas escolas de samba. Eles entram como os edomitas e como Saul, entram numa crise de ódio e começam a xingar, a escarnecer, a debochar o povo de Deus através de seus estandartes, de suas bandeiras, de suas coreografias e de expressões verbais. E eu digo mais, repito, quem escarnece e debocha do povo de Deus está escarnecendo e debochando do próprio Deus e não ficará impune. 2 graves pecados foram cometidos pelo povo de Edom, os edomitas. Primeiro pecado, eles hostilizavam, zombavam, ridicularizavam o povo de Deus, Israel. Segundo pecado, confiaram em forças e em alianças humanas. Os edomitas fizeram alianças, escute bem, estratégias contra Israel. E nós constatamos isso, essa verdade no versículo 7, que a Bíblia é categórica e diz assim: todos os teus aliados, referindo aos edomitas, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Ou seja, as alianças políticas e estratégicas que os edomitas fizeram, elas levaram os edomitas a ultrapassarem os seus limites. É o que está acontecendo. Esses conchavos, essas alianças, dessas escolas de samba, com o poder político, com o poder judiciário, essas alianças levaram essas escolas a ultrapassarem os seus limites. No versículo 7 de Obadias também está escrito assim: não há entre os edomitas entendimento, sabedoria. Por que não há entendimento? Exatamente porque os edomitas colocaram todas as suas expectativas nos outros, nas suas alianças e em si próprio. E essa atitude, diz a Bíblia, dos edomitas, que é a mesma atitude das escolas de sambas, a mesma atitude, essa atitude é insensata, é falta de sabedoria. Meu amado irmão e irmã, e quem está me ouvindo, só existe uma alternativa para aqueles que hostilizam a igreja de Cristo: é o arrependimento. Caso contrário, não escaparão do juízo de Deus.
O versículo 3 de Obadias ainda diz, estou só na Bíblia, viu? Vai ver daí. Versículo 3. Tu que habitas nas fendas das rochas. Aqui, Obadias se refere à situação geográfica da cidade de Edom. Meus amados, Edom foi construída em rochas escarpadas. Ou seja, a cidade foi talhada diretamente dentro de montanhas, utilizando o terreno íngreme e inacessível. Portanto, a construção nas rochas escarpadas da cidade de Edom tornava a cidade de Edom invencível, inexpugnável. Portanto, era difícil se chegar até Edom, aos edomitas, era difícil. E difícil ainda mais era invadir, derrubar, destruir a cidade de Edom. Mas, meus amados, aí eles, os edomitas, eles tinham uma sensação de segurança. Por isso, eles disseram no versículo 3 de Obadias, arrogantemente eles exalaram a pergunta: quem nos derrubará? Deus responde essa pergunta dos edomitas no versículo seguinte, versículo 4. Deus diz assim para eles: se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Deus compara aqui, no versículo 4 de Obadias, Edom, o povo de Edom, como se fosse a águia, uma águia. Meus amados, a águia é uma ave encorpada de grande poder predatório com a visão aguda. A águia, ela não encontra rivais à sua altura. Por isso, a águia, se põe acima das demais aves. A águia pode vencer as outras aves com muita facilidade. Aí, Deus vem, compara Edom com a águia e diz: te destruirei. É o juízo sobre Edom. Te derrubarei. Qual é a lição para a nossa vida? Escute bem. Não há homens, não há associações, não há instituições, nem escola de samba, nem nações invencíveis para o eterno, para o Deus Todo-Poderoso. Não existe. Quando os edomitas disseram: quem nos derrubará? Quem nos destruirá? Eu posso contextualizar essa pergunta dos edomitas para os dias de carnaval de hoje. É que os componentes das escolas de samba, possivelmente dentro da sua mente, disseram: vamos debochar dos evangélicos, porque nós somos invencíveis. Vamos escarnecer dos padrões morais do Evangelho, porque nenhum juízo virá sobre nós. Nós somos os tais. Entenda essa verdade. Para Deus, ninguém é invencível. Não se pode fugir do juízo de Deus quando o tempo de Deus for determinado para o juízo. Não se foge. Quando o juízo é decretado por Deus, não há segurança contra esse juízo. Não se foge do juízo divino. Quando o tempo decretado, determinado por ele chega. Quando olhamos o progresso do mal, nós vemos como Satanás tem as suas hostes agitadas no nosso tempo. Mas, para terminar, por mais bem aparelhados que sejam os homens, a vitória é do Deus eterno e não dos homens. E sim, a vitória é dele, do Deus eterno, é também a nossa vitória, é também a vitória daqueles que o Senhor amou e escolheu. Louvado seja Deus. Publique, divulgue esta mensagem
para vários irmãos que você conhece. Falei só da Bíblia, fiz uma comparação, um paralelo entre os zedomitas e as escolas de samba. Que Deus te abençoe rica e abundantemente é o meu desejo. Amém.